Há quem interprete ali que a ata relativizou um pouco os sinais da desaceleração da economia, destacando inclusive que os dados são incipientes, né, e que não há nada muito, talvez, abrupto no horizonte. Primeiro eu queria entender, né, a sua leitura sobre esta ata, se você acredita que ela tenha vindo realmente ali num tom, né, em linha com o que foi o comunicado, mais dovish do que o esperado. Como que você acabou analisando a ata do Comitê de Política Monetária? Bom, eu entendo que essa ata ela foi bastante hawkish, ela foi dura e ela encontra eco no comunicado. Nós não fizemos a interpretação de que o comunicado foi dovish de forma alguma, tá? Diferentemente do que alguns membros do mercado entenderam. E ela traz elementos que fazem links muito importantes com o cenário que foi desenhado na reunião e na decisão de política monetária de dezembro. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque lá atrás nós tínhamos um ambiente, uma conjuntura que foi desenhada pelo Banco Central e que foi atualizada de uma forma muito intensa, que promoveu esse guidance sobre a política monetária, que trazia elementos de um risco muito elevado, de uma materialização desses riscos que já estavam elevados, né, e desenhava uma conjuntura muito difícil, uma conjuntura prospectiva muito difícil. Então, esses movimentos de distensão que incidiram sobre esse cenário, o Banco Central entendeu que era uma foto, mas não mudava a conjuntura. Então, a conjuntura permanece tão desafiadora como era em dezembro. Isso é muito importante e torna o comunicado e a ata bastante hawkish. O segundo ponto é justamente essa atualização de alguns elementos da economia doméstica, com destaque, inclusive, para justamente o nível da atividade, que o Banco Central traz esses elementos, né, para dentro da sua ata, porém, ele menciona que esses elementos, eles não são modificadores da conjuntura, mais uma vez. O que isso significa? Significa que esse arrefecimento na margem, ele não é suficiente para mudar a prescrição da política monetária. E o Banco Central, inclusive, faz uma meia-culpa. Ele menciona que lá atrás ele interpretou isso de uma forma e, na verdade, eram movimentos mais sazonais do que movimentos efetivos. Então, essa conjuntura nova, esses dados incipientes, essas métricas vistas na margem um pouco mais positivas, elas não são suficientes para modificar o cenário base da instituição. Acho que esses são dois pontos muito importantes e que mostram que o cenário continua muito duro em termos inflacionários, fazem um link, mais uma vez, com a decisão anterior e promovem uma continuidade da prescrição da política monetária, inclusive da prescrição da política monetária levada a cabo pela diretoria e pela presidência anterior, o que é muito importante em termos de sinalização para o mercado financeiro.